Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BBFO11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós, você conhece esse fundo? Você sabe quem é a gestora? Em que ele investe? Quais os objetivos do fundo? Taxas? Comenta que seu comentário é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês ainda vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5.000 inscritos até o final do ano ou, quem sabe, até o final de janeiro. Contamos com a sua ajuda e colaboração. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul e descubra. Tornando-se membro, você vai ajudar a financiar o canal, nosso crescimento e desenvolvimento. Além do mais, você vai participar do grupo fechado do Telegram e vai ter acesso antecipado a vídeos e diversos outros benefícios. Esse vídeo, eu gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros, tá? A Dali Evani, ou Evani, e William Ramos e a Maria Helena. Muito obrigado a todos os últimos membros e também a todos os membros do canal. Muito obrigado mesmo. Esse vídeo foi uma sugestão do José Neto. Ele falou assim, ó: boa tarde, fala sobre o BBFO. Tá aqui o vídeo sobre BBFO. Vamos saber mais a respeito aí, vamos lá. Esse fundo aqui, ele é um FOF. É um FOF pouco conhecido, pelo menos acredito eu que seja o primeiro vídeo que eu esteja fazendo a respeito dele. Ele é um fundo de fundos lançado no final de 2020, dezembro de 2020, na base de R$100. A gestora não está aqui, mas acredito eu que seja Banco do Brasil. Ele é títulos e valores imobiliários e tem uma liquidez de 133 mil. Aqui é um ponto de atenção, que é uma liquidez baixa. Se você precisar movimentar acima de 15, 20 mil, pode ser que você encontre dificuldade, tanto para entrar quanto sair do fundo. Os usuários do site não deram nota, ele não está no IFIX e ele conta com 4 milhões de cotas aproximadamente. Em termos de PVP, ele está sendo negociado a um PVP de 0,82. O que eu tenho dito recentemente nos meus vídeos sobre FOF é que os FOFs em geral, eles estão com duplo desconto. Tá? Eu vou explicar isso melhor aqui abaixo. Então, ó, hoje o fundo está sendo negociado com 28% de desconto. Atualmente, as cotas do fundo valem 344 milhões e o mercado está aceitando pagar 282 milhões. Só que o que eu quero chamar, o que eu quero trazer de ponto de atenção? As cotas atualmente do fundo estão valendo R$ 86. Contudo, note que esse é um fundo que foi lançado na base 100. Sendo bem pessimista, as cotas desse fundo valem no mínimo R$ 92 ou R$ 95. Então, tendo essa visão, o desconto não é 28%. Ele chega a ser muito maior. Na verdade, 28% não, né? 18%. Aqui, ó, 82 significa 18% de desconto. Na minha opinião, o desconto é maior. É de 0,3%. E se a gente pegar esses 70 para voltar para o 100, 4 vezes 7, 28, 40% daria voltar para R$ 98. Então, assim, se a pessoa compra hoje, ó, deixa eu reforçar. O meu canal não faz indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo. Não sou cotista desse fundo, não pretendo ser. Eu vejo outros fundos muito melhores que esse aqui, mas o racional que eu quero tentar mostrar para os investidores é esse, ó. Se esse fundo voltar a R$ 98, isso vai representar 40% de ganho para quem comprar essas cotas a patamares de R$ 70. Então hoje eu tenho olhado com muito carinho para fundos de fundos e muito carinho também para fundos de tijolos. Minha visão está voltada mais para esses dois ativos, que eu acredito que estão bem descontados. E no médio e longo prazo, a tendência é que, não acho que eles vão render pouco, mas a tendência é que caia os rendimentos dos fundos de papéis, para algo patamar em torno de 0,9%, 1%. Esses patamares de 1,2%, 1,4%, 1,6%, acredito que aí, médio prazo e longo prazo, eles vão se reduzir. Enfim, continuando aqui, tendo o mês 10 como referência, esse fundo conta com quase 4 mil cotistas. Então, baixa liquidez, poucos cotistas, são alguns pontos negativos do fundo, né? Vamos à frente.
Aqui a gente observa o quanto o fundo vem sendo negociado atualmente, ó, R$ 70. A mínima foi 65, então ele está muito próximo da mínima no último ano. E esse fundo foi lançado a 100. Então o que a gente observa? Quando o fundo foi lançado lá, ele começou a negociar em janeiro, ele veio a mercado a 100 e de lá para cá só ladeira abaixo. Ele já vinha caindo antes do normal, por quê? É um fundo que nasceu a 100, mas ele estava entregando muito pouco mesmo. Então ele começou a cair antes do normal do mercado. O mercado começou a ter queda em junho, maio, e ele já vinha caindo antes disso, ó, a ser negociado já a patamares de R$ 85. Teve um breve respiro, mas novamente volta a cair novamente. Ó. E aí, desde o mês 7 para cá, o fundo vem com outra tendência de queda, tendo alcançado o seu fundo no dia 19 de novembro, ali próximo, voltou a se recuperar e agora ele está aí lateralizado em patamares de R$ 70. Recentemente, nas últimas 2 semanas, essa semana que se iniciou e a semana passada, acho que o final da retrasada, eu estou gravando esse vídeo em meados de dezembro de 2021. Então, nesse período aí de mais ou menos 2 semanas atrás, principalmente os fundos de fundos deram uma boa recuperada. Tem fundos que eu tenho na carteira, então eu sei um pouco melhor as cotações. O BLMR, que é um fundo de base 10, mas dá para ter esse mesmo exemplo, ele chegou a ser negociado a R$ 6,80, R$ 6,90. Ou seja, é como se fosse isso aqui, ó, 68, 69, e hoje chegou a bater 78, agora ele recuou para 75. Ou seja, R$ 7,50, R$ 7,80. Então, a gente vê que os fundos de papel tiveram esse respiro aqui recentemente. E também alguns tijolos. Vamos à frente. Como a gente observa, é um fundo que foi lançado e não tem histórico ainda. Ele vai completar 1 ano de histórico de entrega de resultados. Então, tem alguns investidores que não gostam de se posicionar em ativos que não tenham pelo menos 5 anos. Outros investidores preferem investir em ativos que tenham pelo menos 3 anos. Eu não me importo muito com um posicionamento em fundos imobiliários, tá? Para ações eu sou mais criterioso. Para fundos imobiliários eu não me importo muito com o histórico longo. Lógico que, se eu me posicionar em um ativo, eu vou me posicionando aos poucos. Eu não vou posicionar e incluir um ativo novo e dar o mesmo peso, a mesma participação para esse ativo de ativos mais consistentes, com mais tempo, né? Enfim. Um ponto positivo que a gente consegue observar é que o fundo vem numa crescente de entrega de resultados. O alerta que eu quero fazer para vocês é: muitos relatórios de fundos são muito comprimidos, compactos, resumidos. A gente não consegue encontrar muitas e muitas informações. E com esse fundo não é diferente. Infelizmente, eu encontrei poucas informações dentro do relatório, mas quando chegar lá a gente vai falar no que der para a gente trazer e apresentar. Vamos à frente. Aqui a gente vê as últimas entregas, né, do fundo. A gente observa, por isso que eu falei, ó, até aqui mais ou menos o fundo vinha patinando, né, meio que lateralizado, não estava conseguindo mostrar resultado e tal. Então o que a gente observa? Ó, 31, 58. Então o fundo estava num patamar um pouco baixo. Dá uma respirada para 62, cai e agora ele está lateralizado nesse patamar aqui, ó. 60, 62, 67, tá? E aí o que acontece? Somado essa melhora dos rendimentos, também com as quedas das cotações, o yield saiu de patamares baixos, na minha opinião, para um FOF entregando em momentos que o mercado estava aquecido, tá? Entregando 0,56, 52, para mim era muito pouco. Hoje esse yield aqui está bem aceitável. Tá? Então, assim, esse yield atual, em torno de quase 1%, 0,8%, é um excelente yield. E é isso que, às vezes, tem-se que se observar. Quem estiver comprando esse ativo hoje a R$ 70, mesmo que o fundo entregue 50 centavos, eu vou calcular aqui para vocês, ó. Mesmo que o fundo volte a entregar só 50 centavos, quem está comprando ele a 50 centavos vezes 100 dividido por R$ 70, ó. A pessoa vai ter um yield de 0,71. Não é tão ruim assim para ser um fundo de fundos, né? Mas, isso assim, eu tô considerando o seguinte, pessoal, que o fundo vai ficar ruim e voltar a entregar 50 centavos, tá? Eu tô considerando esse cenário. Então, não é um yield tão ruim assim para um fundo de fundos, né? Lembrando que, em algum momento, pode ser que as cotas voltem a melhorar.
Pode ser que esse fundo não atinja os R$100 tão cedo, mas será que ele não vai voltar a valer R$80, R$85? Então, de toda forma, eu vejo uma possibilidade de ganho de capital no setor de FOFs. Não necessariamente precisa ser nesse ativo em si, né? Quem acompanha a série do 0 aos 1000 com pouco dinheiro, lá tem os 2 ativos que eu tenho atualmente na carteira e os 2 FOFs que eu pretendo incluir. Lá já tem, tá? Então, se você quiser saber quais ativos da minha preferência, lá tem. Mas nem os ativos de lá são indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, tá bom? Enfim, esses 67 centavos entregues agora em dezembro, ó, que vão ser pagos na data. Esse vídeo vai sair na terça-feira, 14 de dezembro. Eu estou gravando na madrugada de segunda para terça. Então ele vai sair na terça-feira, à noite. E nesse dia ele vai fazer o pagamento aí de 67 centavos. Na data de fechamento, esses 67 centavos, a uma cota de R$ 70,90 indicavam 0,94. Como a cota caiu mais um pouquinho, aumentou para 0,95. No acumulado do ano, o fundo vem com yield muito baixo mesmo. Então isso aqui pode ser um ponto bem ruim para o fundo, né? Enfim, vamos à frente aí, vamos lá. Esse slide eu tenho trazido agora recentemente. Esse é um fundo que não tem, nenhum fundo imobiliário tem ele no portfólio, nenhum fundo de fundos, nenhum fundo fundo de papel quis comprar esse fundo, né? Provavelmente pela baixa liquidez, esse é um fator que pode influenciar nisso, né? Vamos à frente. Eu não costumo fazer leitura de comentário do gestor por completo. E não vai ser diferente aqui. Como tem poucas informações a respeito desse fundo imobiliário, se vocês quiserem pausar o vídeo aqui e ler por completo, eu acho interessante. Então, o que ele fala? O IFIX registrou desvalorização de 1,47 em outubro, e vem também em maio, e assim por diante, ó. Dentro do IFIX, as perdas foram disseminadas entre os principais setores monitorados. Ele vem falar por alto o que está acontecendo. Dois momentos caracterizaram o comportamento dos FIIs no mês. Note que aqui ele está falando do mês 10, pessoal. Olha o trabalho do gestor. Mês 10. Nós já entramos no mês 12. Então vai estar aí 2 meses de defasagem em relação à maioria de muitos gestores aí. Complicado aí um relatório tão atrasado. Ele fala os 2 pontos. Ó. Enquanto a primeira quinzena do mercado apresentou uma busca por oportunidades, quando o índice acumulou ganho de 1%, depois, na segunda metade, prevaleceu o movimento de proteção, determinando a cessação de maior risco decorrente de debates fiscais. Então aqui ele está falando de questões macro, né? Aí ele continua. No fundo, os destaques positivos foram XPML, que cresceram, HCTR, na época, né? Lembrando que isso aqui já teve tanta alteração de lá para cá, né? Então é complicado. Por fim, o rendimento declarado do fundo distribuído em 16 de novembro foi de 62 centavos. Aqui ele está falando o que ele ia distribuir em novembro, de um relatório de outubro, e a gente já está em dezembro. Mas vamos à frente, vamos lá. Continuando aqui, ele fala, comentários agora do consultor. O movimento do mês ocorreu em linha com o mês anterior. Aí ele vem falar sobre questões políticas que eu não costumo trazer nos nossos vídeos, né? Mas essa PEC dos precatórios tem mexido muito com o mercado. Aí ele continua. Os principais segmentos que apresentaram variação negativa foram agências bancárias, lajes, FOFs, que têm sofrido muito, principalmente lajes e FOFs. Shoppings também têm sofrido muito. Hotéis têm sofrido muito. Então são setores bem complicados aí. Continuando, a gente vê aqui, ó. Dessa forma, o IFIX apresentou variação negativa de 1,5, atingindo 2.676 pontos no final de outubro. Acreditamos que o principal índice esteja bastante descontado. E aqui ele falou uma informação interessante aqui para mim. Ó. É importante destacar também que a volatilidade dos fundos imobiliários ele é 4 vezes menor do que ações. Então, assim, por mais que esteja tendo oscilações de alta e de queda, elas chegam a ser 4 vezes menores do que tem na bolsa. Então, esse aqui eu vejo como um fator muito positivo para os fundos imobiliários. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê o relatório do fundo. Novamente, para mim seria interessante se os fundos imobiliários tivessem um padrão nisso. Meio que se eles fossem obrigados, tá? Assim, seria interessante. Essa questão de obrigar também em mercado não funciona, né? Por exemplo, esse fundo eu não gosto. Eu não vou ter, simples assim. Não vou ter. E com o tempo, se o mercado se posicionar, ou o gestor se ajusta, ou da maioria, ou eles vão passar mal. Mas assim, seria muito interessante se eles trouxessem no mínimo 3 meses,
6 meses seria interessante trazer o retrospecto, trazer o acumulado do ano, o acumulado do semestre, tudo isso seria muito importante. Além disso, trazer o que o fundo tem de reservas em centavos, em reservas em milhões, tá? Tudo isso para mim, quanto mais transparência, melhor. Ponto positivo, taxa baixa. Ó, fonte Banco do Brasil, provavelmente é a gestora mesmo desse fundo imobiliário. Taxa de 0,5% ao ano e não tem performance. Isso é um dos pontos positivos que eu consegui enxergar aqui. Então, o que a gente vai ver? E outro ponto muito positivo aqui, a gente tem que tirar o chapéu, é que eles trazem detalhamento aqui das receitas, tá? Então vamos lá, ó. De onde gerou as despesas do fundo? 147 mil, ó. Gestão, administração, consultoria, impostos, outras despesas. Então a gente vai pegar esse total de 168 mil e ver o que é que ele representa frente aos 2.684.000. Se você quiser estudar fundos de fundos e você decidir se você vai se posicionar ou não, é muito interessante que você veja de onde são as fontes do fundo. Analisando esse fundo imobiliário, eu vejo que ele tem potencial de manter esse rendimento que agora ele estabilizou entre 60 e 60 e poucos centavos. Por quê? Hoje a gente consegue identificar que uma gigantesca parte das suas receitas estão advindo de rendimento dos fundos. E hoje um percentual quase irrisório vem de ganho de capital. Então isso é um ponto interessante que nesse momento de queda do mercado, o fundo consiga continuar entregando o que ele vem entregando. Agora vamos calcular e ver o que representa as taxas. São taxas bem interessantes, tá? A taxa eu gostei bastante. Vamos lá, ó. 168.697 vezes 100 dividido por 2.684.784. Note que a taxa está em 6,28. Uma excelente taxa frente ao que a gente vê no mercado aí. Taxas aí, ó. Até 15 eu reputo ser uma taxa aceitável. Então, assim, a gente vê aqui, eu sempre trago aqui muitos fundos com taxa boa, mas tem alguns fundos que excedem isso aqui, ó, cobrando 18, 20, 24, 26%, bem salgado, tá? Então, esse ponto de taxa é um ponto muito bacana aí do fundo aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê os principais fundos, ou os fundos que o fundo tem no seu portfólio. Então ele tem toda a família Quineia, que são fundos com bastante liquidez, provavelmente uns mais líquidos. Então ele tem Canip, KNCR, KNRI, aí ele tem Iridium, HGLG, XPLG, HGRU. A gente vê que ele tem fundos de tijolos, fundos de diversos setores. Mas, para mim, o relatório é muito raso, muito falho. Ele deveria falar por setores, o que ele tem. Nossa, muito mais informações do que do jeito que ele traz. Então, para mim, é um ponto muito fraco, né, do relatório, tá? Vamos à frente. Como eu disse, ó, falta muita informação. Ele poderia trazer muito mais detalhamento aí no relatório. Então, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo são somente essas informações. Eu gostaria de pedir, reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo. E aí, comenta para nós o que é a sua impressão a respeito desse fundo. Pouco líquido, poucos cotistas, mas pode ser uma oportunidade em razão do PVP dele. Hoje o yield está aceitável, hoje, mas, assim, eu prefiro os fundos que eu já tenho em carteira. Para não demonstrar qualquer chance de ser indicação de compra vendo manutenção do ativo, eu prefiro não falar nesse vídeo aqui. Se você se interessar, vá na série lá que eu trago os top 10 FOFs, ou na série do 0 aos 1000 com pouco dinheiro, que lá eu falo dos FOFs que eu tenho em carteira. Ainda assim, não é uma indicação de compra. Você vai lá, olha os ativos e a partir disso, estude-os para você fazer a sua tomada de decisão. Enfim, muito obrigado aos 3.595 inscritos. Vamos lá, firme e forte rumo aos 5.000. Muito obrigado aos últimos membros aí. Se você quiser nos apoiar, ficarei imensamente grato. E muito obrigado, José Neto, pela sugestão de vídeo. Acredito que seja a primeira vez que eu trouxe o BBFO aí. Tá? Espero que gostem. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. Fui! Artlist.io. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the Music licensing reimagined. Loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet.
And you make my candy-coated heart melt. When you take my hand and I am under your spell. Baby, I crave your affection when I stepped in sweet confection.